Sabe quando a gente olha para um gráfico financeiro e parece que está vendo, sei lá, uma língua de outro planeta? Cheio de linhas, cores, tudo piscando? Pois é, a boa notícia é que por trás de toda essa complexidade aparente, existe algo bem mais simples. Uma história. Uma história sobre pessoas. E é essa história que a gente vai aprender a ler hoje. E aqui já está o pulo do gato, a ideia principal de tudo. É preciso entender de uma vez por todas. Um gráfico não é uma bola de cristal. Ninguém aqui está tentando adivinhar o que vai acontecer amanhã. O melhor jeito de pensar nisso é como se fosse um diário, um registro super detalhado de tudo que já rolou. É uma virada de chave na nossa cabeça. Em vez de enxergar só um monte de números e rabiscos, a gente começa a ver um reflexo do comportamento humano. Pensa só, cada subidinha, cada queda brusca é o resultado de milhões de decisões. É gente sentindo euforia, medo, otimismo, pânico. É pura psicologia humana transformada em um desenho. Bom, e como em qualquer boa história, o ritmo é tudo, né? E nos gráficos, quem dita esse ritmo, a velocidade com que a gente lê os acontecimentos, é o tempo. Esse é o nosso primeiro passo para começar a decifrar a narrativa. A definição básica é até bem óbvia, na verdade. Um gráfico é só um desenho com dois eixos. Um deles mostra o tempo passando e o outro mostra o preço, subindo ou descendo. Simples assim. Cada pontinho ali é só um registro, tipo uma foto. Ah, nesse exato momento o preço era esse. Sem segredo. E é aqui que a coisa fica legal. Porque escolher o tempo do gráfico é como dar um zoom na história. Quer ver o detalhe do detalhe? Tipo uma frase rápida numa conversa? A gente olha o gráfico de minutos. Quer entender o que aconteceu ao longo de um dia inteiro, como se fosse um capítulo de um livro? Gráfico diário. Agora, se a gente quiser entender a saga completa, a gente se afasta e lê o livro todo no gráfico de meses. É tudo uma questão de perspectiva. Ok, então a gente já tem o cenário e o ritmo da nossa história. Falta o quê? O personagem principal, claro. E o nosso protagonista aqui é o famoso candlestick, ou, em bom português, a vela. Cada uma dessas velinhas é um personagem que resume tudo o que aconteceu em um período de tempo. E o mais fascinante sobre uma vela é a quantidade de informação que ela consegue compactar. Com um único desenho, ela responde a 4 perguntas essenciais sobre aquele período. Entender essas perguntas é a chave para destravar a história que ela está contando. Então, vamos lá, vamos dissecar essa vela e entender a anatomia dela. Cada pedacinho ali é uma pista fundamental sobre a batalha que está sempre acontecendo no mercado. A batalha entre compradores e vendedores. O primeiro ponto é o preço de abertura. É bem direto, é o ponto de partida, onde o cronômetro daquele período começou a contar e o preço estava exatamente ali. É o era uma vez da nossa pequena história. E depois do começo vem o fim, o preço de fechamento. E essa informação aqui é talvez a mais reveladora de todas, porque a diferença entre onde o preço abriu e onde ele fechou mostra sem sombra de dúvida quem estava com mais força, quem ganhou a queda de braço. Só que entre a abertura e o fechamento, aí teve muito drama. A máxima, por exemplo, foi o ponto mais alto que o preço atingiu. Sabe aquele momento de euforia total quando os compradores estavam super otimistas? Foi ali. Mesmo que essa alegria toda não tenha se sustentado até o final. E, na outra ponta do espectro emocional, a gente tem a mínima. Foi o fundo do poço. O momento de pessimismo máximo, de medo, quando parecia que os vendedores iam dominar tudo de vez, ainda que só por um instante. Certo. Então já temos os 4 pontos que compõem a história. Mas e para saber o resultado de forma rápida, só de bater o olho? Aí entram as cores. A cor da vela é a manchete do dia, o resumo da ópera. E aqui não tem mistério nenhum, é jogo rápido. A vela é verde, sinal que o preço subiu, fechou mais alto do que abriu, vitória dos compradores. A vela é vermelha, sinal que o preço caiu, fechou mais baixo do que abriu, vitória dos vendedores. Simples assim. A verdadeira mágica, porém, acontece quando a gente junta todas essas pistas. Imagina uma vela verde, mas com uma sombra bem longa para cima. O que isso nos conta? Bom, conta que os compradores até venceram, mas que os vendedores apareceram com força e não deixaram o preço fechar lá no topo. E uma vela vermelha com uma sombra longa para baixo. Mesma lógica. Os vendedores ganharam, mas os compradores reagiram e conseguiram tirar o preço lá do fundo do poço. Cada vela tem sua própria trama, seu próprio suspense. Olha, e o melhor jeito de fixar isso tudo é praticando. Sério mesmo. Pega um papel, desenha uma vela qualquer e tenta contar a história dela em voz alta. Tipo, ok, o preço abriu aqui, os vendedores forçaram até aqui embaixo, mas aí os compradores reagiram, só que no final o período fechou aqui.
Fazer isso algumas vezes transforma a teoria em algo totalmente intuitivo. E no fim das contas, a gente percebe que o gráfico nunca foi o vilão. A confusão toda vem da nossa ânsia de tentar adivinhar o próximo capítulo. Mas quando a gente muda o foco e se concentra em apenas ler e entender a história que já foi contada, com todos os seus dramas e reviravoltas, tudo fica muito mais claro. O mercado se transforma num livro fascinante e que está sempre aberto. A grande questão é, qual dessas histórias vai prender a nossa atenção primeiro? Se gostou do nosso conteúdo, deixe um like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações.